Eu sou Soraya Caluf, designer de interiores, e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fez uma mistura incrível entre o clássico e o contemporâneo. Vem! Um casal muito querido, vindo de uma casa grande, de 480 metros aproximadamente, se mudou para esse apartamento, e o nosso maior desafio foi acomodar todos os pertences que eles tinham. A gente aproveitou ali alguns móveis e deixá-los confortáveis num ambiente muito menor. Então a gente se preocupou com armazenamento, então vocês vão ver, é tudo bem pensadinho para cada necessidade. E aqui a gente tinha uma sala que ela era inteira, era um retângulo, e eles se preocuparam assim, meu Deus, será que vai caber os meus móveis, será que vai caber a cozinha? E aí a gente subdividiu tudo através da marcenaria. Então a gente setorizou os ambientes com a marcenaria. Começando aqui pela cozinha. Então, ali é a porta de entrada, a gente entra e já se depara com toda essa península em L. Com essa península aqui, ó, circulação super boa para geladeira, para móvel, para torre de fornos. A gente trouxe bastante armazenamento aqui embaixo, inclusive uma fruteira feita especialmente ali para ficar escondidinho e deixar essa cara de uma bancada bem livre e limpa. Aqui, uma bancada de refeição mais baixa para as refeições do dia a dia do casal e todos os eletrodomésticos novos, trazendo modernidade para essa cozinha. Aqui na bancada a gente usou uma superfície de quartzo. Então a princípio ia ser aquela superfície de quartzo bem branquinha assim, mas ela se destacou nesse piso, então a gente acabou trazendo a amostra aqui e optamos por essa superfície de quartzo off-white. Então ela faz toda a composição com o piso e com a cor da marcenaria. Inclusive a marcenaria aqui, ela compõe assim, ela é um tom sobre tom do piso existente do apartamento. A gente não mexeu na parte estrutural. Então nós mantivemos azulejo, piso, bancada dos banheiros que já foi entregue. A gente só trouxe toda a decoração através do mobiliário. Então aqui nós aproveitamos essa parte da península para colocar o cooktop por indução, que vocês sabem que eu amo, e a cuba. Nós optamos por não mexer nessa parte estrutural, porque aqui a gente tinha, além do ponto hidráulico, um ponto elétrico, e nós aproveitamos para usar o triturador de alimentos. Não sei se vocês sabem o que é o triturador, mas através assim, da própria pia, do ralo da pia, a gente joga restinhos de alimentos orgânicos, é muito comum no exterior, aciona através de um botão, ele tritura, deixa bem líquido e vai junto para o esgoto. Então não fica aquele cheiro, não fica aquele lixo orgânico dentro de casa. Não são todos os prédios que o esgoto aceita receber, porque prédio muito antigo, esgoto antigo não tem a capacidade de absorção, mas nos novos eu adoro, é uma coisa que a gente usa e é muito útil. O prédio já previa uma entrada hidráulica para alimentar uma geladeira com água purificada. Só que estava aqui, estava desse lado. Isso a gente deu, como aqui não tinha revestimento, a gente deu uma andadinha com esse ponto hidráulico para cá, porque ia ficar um volume muito grande nesse canto. Então, bem aonde a pessoa faz a curva, às vezes está com uma roupa para lavar, um balde, alguma coisa, ficaria um volume muito grande. Então, a gente trouxe aqui para o meio, que é uma passagem, e alteramos o pontinho hidráulico. E aí, aqui ao lado, onde estava prevista a geladeira, nós fizemos essa torre de fornos. Ambos são embutidos. Esse micro-ondas é um micro-ondas, ele já tem toda a circulação, a gente não pode enclausurar assim micro-ondas que não foi feito para ser embutido, então é um produto específico para isso, então ambos são embutidos, e a gente trouxe esse micro-ondas para uma altura um pouquinho mais baixa para evitar acidentes assim no dia a dia. Então aqui nós trouxemos o armário, né? Como eu expliquei ali no início, setorizando e dividindo para todos os usos do casal. E aqui nós trouxemos essa gaveta dupla. Então, em vez de fazer um gaveteiro, e foi ideia da filha da cliente, em vez de trazer todo aquele gaveteiro bem marcado, nós trouxemos essa gaveta dupla. Então, na parte de baixo ficam os talheres
de menor uso, e na parte de cima os talheres do uso do dia a dia. E a estética aqui fica muito mais limpa. E aproveitando também essa bancada, nós trouxemos a fruteira embutida na marcenaria. Então ela pode ser assim aberta, ou ela pode até ter uma tampinha, ela pode ser em vidro, mas esse tipo de fruteira, ele fica escondido aqui, não sobrecarrega a bancada e fica super prático para o dia a dia. Eu quero mostrar para vocês, tem muita gente que fala assim, Su, não gosta de puxador cava, o puxador cava suja. Sempre eu peço para o marceneiro fazer o puxador cava nesse sentido, assim, sem ser aquele V marcado, que é ali que acumula sujeira. Quando ele está assim, ó, no corte de 45 graus, ele não acumula sujeira. Na iluminação, a gente usou outra coisa que eu amo e uso quase todos os projetos, que são os perfis de LED. Então nós colocamos 2 perfis paralelos para trazer essa iluminação bem homogênea e bem aconchegante. Apesar de ter 2 perfis com bastante iluminação, fica um ambiente acolhedor e aconchegante. Eles servem para a área de apoio aqui, então é um casal que cozinha, então assim, para o dia a dia aqui ilumina super bem. E aqui a gente tem um pontinho de apoio para cuba, para aquela lavagem de louça e tal, mas só um pontinho de apoio. Aqui para a lavanderia, a ideia a princípio era continuar com a mesma bancada, mas por uma questão de custo, a gente acabou trocando pelo Itaúnas, que ficou super também combinando, e a gente otimizou muito esse custo e manteve todo o charme da casa. Até porque entre a lavanderia e cozinha, a gente tem uma porta, então não teve problema estético assim em fazer 2 pedras diferentes. Um outro recurso muito legal que a gente usou foi esse painel aqui ripado para esconder os 2 aquecedores. Tem 2 aquecedores nesse apartamento, para esconder os 2 aquecedores e manter a ventilação que é exigida. A gente não pode enclausurar, a gente não pode fechar o aquecedor. Então nós fizemos essa portinha charmosa aqui para esconder o aquecedor e mesmo assim manter a segurança do local. E para finalizar, nesse móvel aqui, nós fizemos ele com uma profundidade maior e aqui a gente usa de dispensa. Inclusive assim, para colocar liquidificador, batedeira, então ele tem uma profundidade maior, prateleiras mais altas, e a cliente usa para fazer a dispensa, tanto da comida quanto para armazenar eletroportáteis que ela não usa no dia a dia. Quando eu vim aqui a primeira vez para tirar as medidas, a maior preocupação do casal era de que a sala ia ser pequena, que o apartamento não ia acomodar os móveis que eles queriam aproveitar da casa anterior e que não ia acomodar toda a família nas festas, no Natal. E o resultado disso é que era uma sala super ampla, a gente só precisava trabalhar com o layout correto e com o mobiliário certo. Então a mesa que nós aproveitamos o tampo, ele foi só mandado diminuir um pouquinho e foi aproveitado esse pé e trouxemos cadeiras novas um pouco mais baixas. As cadeiras antigas, elas tinham um espaldar mais alto e acabavam trazendo um peso para essa sala. Então, cadeiras novas nesse linho sintético bem clarinho para compor com essa mesa que tem um pé mais pesado. Aqui, nós trouxemos, então, a sala de TV. Nessa sala de TV, para fazer essa divisão entre televisão e sala de jantar, utilizamos dessas ripas, esse painel ripado, conectando também com aquele brise que disfarça a área de serviço, então da mesma espessura, abraçando a cortina, e então trouxemos toda a sala de televisão. Além da gente ter trabalhado com essa parte aqui para trazer essa divisão entre salas, esse painel ele acomoda um puff, que é um lugar extra para sentar, toda uma parte aqui, ó, de eletrônicos que eles têm e a infraestrutura do ar-condicionado que está escondido aqui atrás. Eles não queriam
teriam assim quadros, muitas coisas na parede, mas aqui a gente tinha uma paredona que não podia ficar vazia. Então a nossa solução foi trazer, aproveitando aqui que a gente tem um estilo um pouco mais clássico do mobiliário, a gente aproveitou aqui para trazer as boiseries. Apesar de que elas têm linhas mais simples, mais retas, não tem muito detalhe, mas a gente preencheu a parede com a boiserie. Essas poltronas também vieram da casa antiga e como aqui atrás a gente tem uma varanda com churrasqueira, nós trouxemos ela um pouco, nós afastamos para manter uma boa circulação, então fica muito tranquila a passagem, que não corre o risco de ninguém se machucar. E para finalizar essa sala de estar e televisão, nós trouxemos como mobiliário novo, que eles não tinham, esse parzinho aqui de mesa de centro. Aqui para iluminação nós trouxemos um pendente que ele, apesar de ser moderno, ele é de latão, então ele remete um pouco ao clássico, trazendo esse equilíbrio que a gente tem em todo apartamento de clássico e contemporâneo. E trouxemos como iluminação geral spots duplos, então eles são distribuídos por toda a sala. E para iluminar as boiseries ali, nós trouxemos os spots simples e um pouquinho mais fraco, para deixar uma luz suave e não incomodar quem está assistindo televisão. Gostaram das soluções que eu encontrei para esses ambientes? Que tal agora conhecer os quartos desse apartamento? Então clica aqui e vem comigo!